Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos ao preparatório de matemática, ok? Vamos direito ao assunto. Praticamente hoje na preparação para a prova intermédia de matemática, o professor ainda trouxe aqui para os meninos e as meninas ali em casa alguns tópicos que os meninos devem estudar, ok? As meninas e os meninos devem estudar estes tópicos que aqui estão, apesar de que o professor já mostrou, já apresentou aos meninos em sala de aula alguns tópicos que vão estudar, mas eu estou aqui para reforçar neste vídeo, ok? Para o segundo trimestre, nós estamos a trabalhar o tema números e operações e a geometria e grandezas e medidas. Mas para a prova intermédia, então, ficamos simplesmente dentro daquilo que é o tema números e operações e as operações com números decimais, ok? Então, os meninos devem estudar, com relação aos números e operações, os meninos devem estudar este tema números e operações com os seus subtemas, ok? Com os seus subtemas, que o professor ainda está aqui a assinalar, ok? Temos aqui este subtema, propriedade comutativa da adição. Nós já aprendemos o que é uma propriedade comutativa da adição, ok? Nós vimos qual é a lei da propriedade comutativa da adição. Em seguida, vamos aqui destacar a propriedade comutativa da multiplicação. E o professor também já explicou que a grande diferença que existe entre uma propriedade comutativa da adição, ou seja, a diferença que existe entre a propriedade comutativa da adição e da multiplicação é simplesmente na troca de sinais, ok? Na adição vamos utilizar o sinal de mais e na multiplicação o sinal de vezes, senão a regra é a mesma, só trocamos os sinais, isso nós aprendemos. E a seguir vamos encontrar aqui a propriedade associativa, ok? Então, temos aqui propriedade comutativa da adição, propriedade comutativa da multiplicação e a propriedade associativa. Além destas três propriedades, ou além destas duas, nesse caso estamos a falar da comutativa, a propriedade comutativa é só uma, mas ela podemos encontrar na adição e na multiplicação. Depois vamos encontrar a associativa. E depois da associativa vem a distributiva, ok? Então é necessário que os meninos tenham em mente a respeito destas propriedades. Vamos avançar. Atenção que o professor colocou alguns exercícios aqui para vocês resolverem ali em casa, estamos? Temos aqui o tema operações com números decimais, ok? Neste tema, operações com números decimais, o que é de caráter importante os meninos estudarem ali em casa? A primeira coisa que os meninos devem estudar é sobre a adição de números decimais, ok? Nós aprendemos a adição de números decimais. Quando é que estamos diante dos números decimais? Nós estamos diante dos números decimais quando estamos a nos referir àqueles números que praticamente têm vírgulas, ok? Então, números decimais é isso, são números que têm a parte inteira e a parte decimal, ok? Tem a parte inteira e a parte decimal, são números decimais. Então, os números decimais, eles podem ser trabalhados na adição, podem ser trabalhados na subtração, deixa eu só sublinhar aqui, pode ser trabalhado na adição, na subtração, também pode ser trabalhado na multiplicação, ok? Também podemos trabalhar os números decimais com a multiplicação e, por último, também podemos trabalhar os números decimais na comparação dos números, ok? O que é isso, professor Enda? É simples. Nós podemos pegar em números decimais, números com vírgulas, trabalhar com o sinal de mais, ok? Então, provavelmente na vossa prova pode aparecer um exercício onde vocês podem efetuar cálculos com números decimais com o sinal de mais ou com o sinal de menos, que é a adição, subtração. Ou ainda o professor pode vos colocar na prova
um exercício contendo a desculpem, aqui esta palavra o professor escreveu errado, ok? Temos aqui multiplicação, não, aqui é multiplicação, mas o professor escreveu aqui errado, multiplicação, é multiplicação, ok? Então, vocês aí em casa podem ressalvar isso, não é? Muito bem, tanto na multiplicação, subtração e adição, os números decimais podem ser, sim, trabalhados, ok? E para terminar, vamos encontrar aqui a comparação de números decimais. Mesmo assim, ainda, indo mais ao fundo, nós podemos encontrar resolução de problemas, ok? Agora, o momento que falta aqui, né, o momento que nos resta é para resolvermos os exercícios, ok? O professor vai explicar como é que vocês vão resolver esses exercícios. Peguem numa folha, com uma lapiseira, um lápis, uma folha aí e copiem estes exercícios. Se for para pausar o vídeo, pode pausar o vídeo enquanto copia as perguntas e resolves, ok? Que isso vai ajudar bastante na tua prova amanhã, vai ajudar bastante. Isso é um treino básico, ok? Então temos aqui exercícios. Esses são os exercícios que o professor ainda deixou aqui, ok? Exercícios. Aqui é para completar com propriedade comutativa da adição. Nós temos aqui 12 mais 22. O que nós aprendemos com a propriedade comutativa da adição é que o 12 pode trocar de lugar, pode mudar de lugar. Este 12, aqui, nesse espaço vazio, estão a ver? Nesse espaço vazio, nós podemos colocar aqui este 12, ou o 22, pegamos o 22, colocamos aqui no espaço verde, e depois pegamos o 12, desculpem, ok. Este 22 pode ir para o espaço verde e este 12 pode ir aqui no espaço amarelo, ok? Podemos fazer isso. Logo, a lei ou a regra da propriedade comutativa da adição diz que nós podemos muito bem trocar as parcelas, ok? Esta é uma parcela, mais outra parcela. Nesse caso, primeira parcela, segunda parcela. Podemos trocar as parcelas, mas o resultado será sempre o mesmo. E esta lei também funciona para a propriedade comutativa da multiplicação, ok? Isto nós aprendemos. Este 3 vezes 5, nós também podemos trabalhar de uma outra maneira. Os meninos sabem como é que devem fazer isso, ok? Então o professor não vai resolver isto, vocês ali em casa devem resolver. A seguir vamos encontrar a propriedade associativa. Diante da propriedade associativa, nós encontramos 8 mais 3, já sabem que o 8 mais 3 está entre parênteses. 8 mais 3 e a seguir temos mais 1 igual 8. Este 8 repetiu aqui. Estão a ver? Aqui está, repetiu. Estão a ver, né? Então, 8 mais 3 mais 1 é mesmo que 8 mais do que? Então, vocês vão ter que pegar novamente no 3 e neste 1 vão ter que distribuir aqui, ok? Aqui o 8 está fora e o 3 mais 1 tem de estar dentro destes parênteses, ok? Então, é dessa forma que nós podemos resolver. A seguir, propriedade distributiva. A propriedade distributiva nós aprendemos aqui na escola, vocês sabem disso, meninas e meninos, aprendemos o esquema do chuveirinho. Nós aprendemos que, diante da propriedade distributiva, aqui a ordem que vai funcionar, ou o esquema que vai funcionar, é o esquema do chuveirinho, ou chuveirinho. Então, qual é esse esquema? O chuveirinho ele funciona assim. Nós pegamos este 2, estão a ver? Este 2 vezes 3 e este 2 vezes 2. O que o professor ainda vai fazer, ou fez? Pegamos este aqui, multiplicou com este. Depois pegamos este 2, veio multiplicar com este. É assim que funciona, ok? Então, quanto é que é 2 vezes 3? Exatamente, é o que está aqui. Este 2 é mesmo este 2, vezes este 3 que vai aqui. Mas este 2 é mesmo
este. Agora aqui vezes que? Também vezes este 2. O resultado é que vão colocar ali, ok? Então, está tudo simplificado. Está tudo simplificado. Muito bem. Vamos avançar para terminar. E conforme o professor ainda disse, no exercício ainda temos aqui para fazer a comparação dos números decimais, ok? Temos aqui estes números decimais para os meninos compararem. Quando estamos a trabalhar a comparação dos números decimais, devemos começar primeiro a comparar os números inteiros. E só depois é que comparamos os números, a parte decimal. Começamos pela parte inteira, vou exemplificar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o 14 é inteiro, ou é a parte inteira. E aqui nesta aqui tenho 24. Estão a ver? É parte inteira. Agora, vou pegar numa outra cor. Eu já sei que o 9 é a parte... Vamos lá. O 9 é a parte decimal. E o 49 é a parte decimal. Se for para fazer a comparação, começamos pelo 14, que é a parte inteira, e o 24. Entre o 14 e o 24, qual é o maior? Qual é o menor? É claro que o maior é o 24. É claro que eu já devo pegar, tenho toda a chance e toda a vantagem do mundo de poder colocar ou resolver desta forma. Estão a ver? Desta forma, porque eu já sei. A parte decimal não me interessa, porque eu já peguei nas partes inteiras. Agora, olhem o que vai acontecer aqui. Aqui nós temos assim, né? Nós temos aqui, deixa lá ver, aqui já temos o contrário. Aqui temos, aqui a parte inteira é 7 e aqui a parte inteira é 7. Estão a ver? Agora vamos na parte decimal. A parte decimal dele aqui é 33 e a parte decimal é 33. Estão a ver, né, meninos? Eu espero que estejam a entender esta aula, ok? Espero que estejam a entender. Então, é dessa forma que funciona. É desta forma que funciona. Isso aqui é papa. Vocês sabem resolver isso rapidinho. Vamos avançar para as operações. Oba. O que eu disse lá por cima, ou lá em cima, é o que está aqui. Temos aqui, primeira, efetua as operações. Temos aqui números decimais com sinal de mais, ou adição. É para resolver. E os meninos sabem muito bem que quando for para resolver assuntos ou operações com números decimais com sinal de mais, há uma regra das vírgulas. As vírgulas devem estar uma debaixo da outra. Quando estivermos a resolver números decimais com subtração, também a regra mantém. Cada vírgula por baixo da vírgula. E quando estivermos a resolver o número com sinal de vezes, que é a multiplicação, aí já a vírgula não obedece. E isso nós trabalhamos. E para terminar, meninas e meninos, temos aqui um problemazinho, só um, vocês vão resolver. O problema diz assim: o Beto tem 4,32 metros de fita branca para fazer alguns ramos e a Nela deu-lhe mais 3,32 metros de fita azul. Aqui também onde o professor colocou fita azul não é azul, seria branca, ok? Então é só trocar fita branca. Quantos metros de fita tem a Marinela? Ok? Então, aqui também, quantos metros de fita tem a Marinela? Não seria a Marinela, mas sim o Bento, ok? Então, isto aqui é preparação para a prova de matemática. Amanhã temos prova de matemática. Tchau! Espero que gostem, que tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, deixem os comentários, deixem os vossos likes. Tchau, tchau. Até amanhã.